Olá, no programa de hoje a gente vai falar sobre o enfrentamento ao trabalho infantil no Maranhão. Vamos saber mais sobre o lançamento da campanha estadual de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Só para se ter uma ideia, o Maranhão ocupa o 4º lugar no país em exploração da mão de obra infantil. O Parlamento Cidadão está no ar. – 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Maranhão foi lançada uma campanha de conscientização para se discutir os desafios de combater e erradicar esse tipo de crime. O repórter Ronald II acompanhou o lançamento da campanha. A campanha de combate ao trabalho infantil foi lançada por meio de uma parceria entre o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Maranhão, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís. O objetivo é discutir as formas de combate ao trabalho infantil, uma realidade que ainda preocupa as autoridades do Maranhão. É uma questão social que ainda se encontra na invisibilidade, pois muitas vezes é banalizado por conta de que o trabalho infantil passa por uma questão cultural. Sim, precisamos desmistificar vários mitos aí que historicamente foram construídos e até hoje são fortalecidos, de que a criança ao trabalhar está livre da marginalidade, o trabalho forma caráter. O trabalho, ele é digno sim, mas que trabalho, né? E quando ele é desenvolvido de forma inadequada, fora da idade, ele causa prejuízos para a saúde, para a segurança, para a moralidade, para a educação dessa criança e desse adolescente. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, identificou que em 2017, 144 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos estavam em situação de exploração de trabalho no estado, o que representa o 4º lugar no país em número de exploração do trabalho infantil. Autoridades, representantes de entidades e secretários municipais participaram das palestras e apresentaram propostas de enfrentamento à erradicação do trabalho infantil. Nós acompanhamos, através da inclusão dos programas sociais, muito como o Bolsa Família, que é o primeiro programa de entrada, que aí ele o campo prioritário do Bolsa Família é o trabalho infantil, um dos campos prioritários. Foi identificada a família, tem criança que trabalha infantil, então ele tem prioridade. No momento que ele passa a ter prioridade, ele tem que cumprir as condicionalidades para estar no programa, que é a criança está na escola, no horário, no outro, estar no serviço de convivência, que é esse que eu estou falando, que é justamente o serviço de contraturno da escola, de ofertar música, dança, diferentes serviços, e ele tem que estar com a carteira de vacinação em dia. Aí a gente acompanhou o lançamento da campanha. Para a gente falar mais sobre esse assunto, quem está aqui conosco no programa é a Poliane Mendes, que é assistente social do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Regional São Luís. Olá, Poliane, seja bem-vinda aqui ao Parlamento Cidadão. A gente vai começar aqui a nossa entrevista falando um pouco sobre a garantia das leis, sobre as leis brasileiras. E a legislação brasileira, ela permite, não é o trabalho, mas a condição de jovem aprendiz para adolescentes a partir de 14 anos. Mas, na prática, essa realidade não acontece, né? Não acontece. Infelizmente, o número de adolescentes nessa condição de aprendiz é muito inferior às vagas que o Estado possui para essa condição, para esse grupo populacional. Poliane, a gente estava falando ali, inclusive antes de começar o programa, sobre a questão de se desconstruir alguns argumentos, porque a questão do trabalho infantil é uma questão já enraizada culturalmente, historicamente, na sociedade. É importante você desconstruir argumentos tipo, não está trabalhando, está só ajudando. Entendeu? Como é que esse trabalho, esse desafio de se desconstruir esse tipo de argumento? Isso, o nosso grande desafio para quem trabalha com a erradicação do trabalho infantil é desmistificar, né, esses argumentos, esses mitos que historicamente foram construídos e que até hoje são fortalecidos, né, são perpassados de geração a geração. Mitos como o trabalho fortalece, o trabalho forma o caráter,
né? São essas situações que a gente precisa quebrar, porque não precisamos do trabalho precoce para ter um bom caráter. Não quer dizer que a criança está trabalhando desde criança que vai estar livre da marginalidade, muito pelo contrário. As crianças que estão nas ruas vendendo balas, vendendo produtos, vendendo artesanato nas praias, estão ali lado a lado com a marginalidade, estão lado a lado com a venda de drogas, são mais vulneráveis à violência sexual, violência física, violência urbana, a acidentes, até mesmo ao aliciamento para o tráfico de drogas, para a exploração sexual. Então, não estão livres, estão muito pelo contrário, estão vulneráveis a vários riscos. Poliana, a gente também estava conversando com relação ao trabalho infantil doméstico. Há como ter um trabalho de fiscalização em cima desse tipo de ocupação, Poliane, hoje, ou é também um desafio a ser enfrentado? É muito difícil, porque o trabalho infantil doméstico, ele está ali na invisibilidade, dentro das casas, onde, por exemplo, o auditor fiscal do trabalho não pode entrar. Então, assim, é um trabalho, é um tipo de exploração que precisamos muito do apoio da sociedade, em civil como um todo, para denunciar, para não contratar a mão de obra infantil. Lembrando que o trabalho infantil, o trabalho doméstico, ele só é permitido com idade superior a 18 anos de idade. O trabalho infantil doméstico, ele está listado, ele está na lista das piores formas de trabalho infantil, por conta dos riscos que essa atividade pode causar para a saúde física, saúde moral, mental, segurança dessa criança, desse adolescente. Uma criança ou um adolescente que está na situação de trabalho infantil doméstico está vulnerável a vários riscos, entre eles o abuso sexual, violência física, verbal. Muitas crianças são até mesmo proibidas de visitar a família, do retorno à família, de frequentar a escola. Se a gente for fazer uma pesquisa mesmo, um estudo, a gente pode até identificar casos que podem se considerar, comparar como uma situação de cárcere, por exemplo. Porque uma vez que você não pode retornar à sua família, você não pode conviver com seus pares, com suas famílias, e não pode ir à escola. Se a gente for fazer uma análise, uma comparação, pode chegar a uma situação de cárcere privado, sim. Agora, Poliane, por falar em questão de contratação, de exploração da mão de obra infantil, hoje, né, por conta da legislação, da fiscalização, a gente não costuma mais ver empresas contratando crianças e adolescentes. Mas na invisibilidade, na sua cadeia produtiva, ainda existe muito, como, por exemplo, o trabalho na agricultura familiar, o trabalho no campo. Como é que vocês analisam, como é que você enxerga essa questão desse tipo de contratação, de trabalho, que não é uma forma direta, mas acaba sendo indireta, uma contratação indireta? É um grande desafio. O trabalho na agricultura, a atividade da agricultura é a que mais contrasta ao trabalho infantil. Se a gente for fazer a busca, a análise nos dados do IBGE, mais de 50% do trabalho infantil está na agricultura. E aí na agricultura tem a pecuária, tem o extrativismo, tem coleta de mariscos, tem várias atividades dentro desse grupo de atividade agricultura. E que ela é existente não só nos interiores do nosso estado, mas também na capital, na região metropolitana e tudo. E o grande desafio, muitas vezes, quando a gente fala de agricultura familiar, é conscientizar o pai e a mãe de que aquele trabalho vai trazer prejuízo para a saúde dos seus filhos, para a educação, para o futuro dessa criança, desse adolescente. Na agricultura familiar, qualquer tipo de atividade é utilizado o produto químico, é utilizado o agrotóxico e a criança ela está em uma fase de desenvolvimento, o seu sistema respiratório, o sistema nervoso, a sua pele, ela está em desenvolvimento, então a probabilidade dessa criança adquirir uma doença. E aí, quando a gente fala de adoecimento relacionado ao trabalho, não é manifestado de médio, no curto prazo, é a médio e longo prazo. Então, é só quando ele estiver adulto que pode ter uma consequência, como, por exemplo, um câncer, uma doença respiratória, problemas de pele, câncer de pele, por exemplo. Então, conscientizar os pais, quando a gente fala de agricultura familiar, os contratantes geralmente são pais, são pessoas da família, é o grande desafio. São crianças, é um trabalho que é desenvolvido muito cedo. Então, acordam 3, 4 horas da manhã, exposição à chuva, ao sol. Já chegam noites de sono, já chegam na escola com rendimento muito baixo, vão para dormir, né, abaixar a cadeira na carteira e dormir.
Então, os prejuízos para essa criança é muito grande. Levar esse tipo de orientação, Poliane, para o interior do estado, onde há grande presença de trabalho infantil, né, trabalho de crianças e adolescentes, é mais difícil? Vocês encontram mais dificuldade em levar esse tipo de orientação, de informação para o interior do que normalmente para a capital? Hoje, por meio do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, no qual eu represento, estou como secretária desse fórum, nós temos um contato muito próximo com esses municípios, principalmente os 70 municípios que possuem maior índice de trabalho infantil. Temos um contato direto com esses municípios. Há uma rede, então, Há de uma proteção. rede, sim, de proteção. E esse contato, ele é até imediato por meio de recursos de redes sociais, tecnológico. Então, a gente tem, por exemplo, a campanha que a gente está lançando, já é dado imediatamente com suporte para esses municípios, qual o tema, qual o material, como trabalhar. Então, é discutido isso diariamente com as equipes das ações estratégicas do PET desses municípios para trabalhar no combate ao trabalho infantil. Certo, Poliane, a gente vai aqui para um rápido intervalo desse primeiro bloco, mas a gente volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta. O Parlamento Cidadão está discutindo o enfrentamento ao trabalho infantil no Maranhão. Quem está aqui conosco é a Poliane Mendes, que é assistente social do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste Regional São Luís. Poliane, a gente já conversou bastante no primeiro bloco, a gente volta agora para esse segundo bloco para falar sobre a campanha, né, de conscientização de combate ao trabalho infantil que foi lançada essa semana, né, em reflexão ao Dia Mundial do Trabalho Infantil, que é agora dia 12 de junho. O que gira em torno da campanha desse ano? Qual é o tema central da campanha? O tema da campanha 2018 é piores formas de trabalho infantil. Por quê? Porque este ano, 2018, estamos fazendo 10 anos do Decreto 6481 de 2008, em que o Brasil afirmou a lista das piores formas de trabalho infantil, conforme a Convenção 82 da OIT. Então, estamos fazendo 10 anos desse decreto, que traz essa questão da proibição do trabalho de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos para as piores formas de trabalho infantil. Temos, nesse decreto, tem uma listagem de 93 atividades que, pelo risco que elas apresentam para a saúde, segurança e moralidade dessas pessoas, elas são proibidas para a idade inferior a 18 anos. Então, estamos fazendo 10 anos. Então, alerta. Inclusive, o Brasil, ele tem assumiu um compromisso de erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025. Então, assim, é uma uma meta, assim, que quem está correndo atrás, que muito tempo já se passou e a gente vem conseguindo reduzir, mas ainda é muito frequente. Falar em erradicação é muito precipitado, né? Isso, é muito. O desafio é muito grande. No caso, durante essa campanha, a ideia mesmo é trazer à luz esse problema, né? Botar o problema na mesa e chamar a sociedade, o poder público para discussão. É isso? Essa é a ideia da campanha? Justamente, é chamar não somente o Estado, mas também a sociedade civil para esse problema, para essa questão social que é a exploração do trabalho infantil. Mostrar que existe, sim, crianças que estão sendo exploradas, crianças que estão sofrendo acidentes, que estão deixando de ir para a escola, que estão deixando de ser criança por estar trabalhando. A gente estava conversando até aqui no intervalo com relação ao trabalho infantil em praias, praças, enfim, feiras, mercados. E aí a gente volta ao que a gente conversou também no primeiro bloco, que é sobre a desconstrução de alguns argumentos. E isso também, essa questão desse tipo de trabalho também está incluído, né? Não, isso, Poliane? é alertar para a sociedade como um todo que ao comprar, ao consumir, ao contratar a mão de obra infantil, estamos apenas contribuindo para essa exploração. Quando estamos nas feiras e somos abordados por crianças a carregar as nossas sacolas, muitas vezes pesadas, um peso superior, né, ao peso permitido para aquela idade, daquela criança, ao aceitar esse serviço, é uma prestação de serviço. Contribuindo para uma cadeia difícil
de ser quebrada mesmo, de ser quebrada mesmo. A gente está contribuindo. Muitas vezes a pessoa acha que está ajudando aquela criança. É aquele argumento que a gente falou, não está trabalhando, está só ajudando. Estamos só ajudando. Não, mas ajudar essa criança é garantir a ela o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer. E é isso que buscamos, é isso que defendemos, os direitos dessas crianças e adolescentes, que está estabelecido em Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e Adolescente, na CLT. Então, são direitos constituídos, são direitos garantidos que essas crianças têm. Muito tempo, né, no Brasil, as crianças foram tratadas como coisas e hoje elas são vistas como sujeito de direito. E é isso que defendemos. Agora, Poliane, ano passado, o tema central da campanha, né, de conscientização ao trabalho infantil foi relacionado, né, também para a exploração sexual de crianças, adolescentes, principalmente de meninas, ao longo das rodovias, das BRs aí que cortam o estado. Surtiu algum efeito do ano passado para cá? Como é que vocês, assim, avaliam 2017 para 2018, nessa situação da exploração sexual? Isso mesmo. Ano passado, a gente decidiu fazer a campanha da exploração sexual de criança e adolescente, porque diferente do trabalho infantil nas feiras, esse tipo de trabalho infantil está na invisibilidade. Ocorre nas rodovias, à noite, em estabelecimentos que a gente não tem acesso, que a sociedade, como modo geral, a gente não vê, mas que existe. Então, o objetivo da campanha foi dar visibilidade, foi chamar a atenção, dar os olhos à sociedade que esse problema existe. E o objetivo foi aumentar denúncias, né? Termos as denúncias. E a gente avalia isso dessa forma, pelo aumento, pela denúncia que existe e pelo envolvimento e compromisso de instituições para atuar nessa linha, de estar atentos para esse tipo de trabalho infantil. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, tem um programa, né, Pardal, que justamente mapeia os pontos rodoviários. Então, o objetivo em todo o estado, em todo o Brasil, na verdade, é dar ênfase a esse problema e chamar o governo, chamar as instituições, a sociedade como um todo, para buscar soluções, buscar alternativas, buscar políticas para enfrentar esse problema. Então, é dar mostrar, dar essa visibilidade. Agora, Poliane, a gente não pode falar sobre enfrentamento ao trabalho infantil sem falar da importância do papel da família, dos familiares, dos parentes. Como é que vocês analisam essa questão, né, de incluir a família nesse combate? É um trabalho que deve ser feito na base, né? Geralmente ele é desenvolvido junto com a Secretaria de Assistência Social, né? É o órgão que desenvolve ações muito diretamente com a família, no objetivo de orientar, de mostrar as consequências que aquela criança ela pode estar trazendo um dinheiro, R$1, R$2, mas as consequências para a saúde, para o futuro daquela criança é muito maior, é muito compromissor, é muito maior. Então, o objetivo é conscientizar. O grande desafio nosso é conscientizar a família, o pai, a mãe. Muitas vezes a gente olha as crianças nas ruas vendendo algum produto. Com certeza tem um adulto ali por trás. E é um adulto capaz, é um adulto saudável, é um adulto que está na idade ativa para trabalhar, mas que de uma forma talvez cultural, ou outros motivos, não somente a situação de pobreza, não, sim, mas existem outros fatores sim que acabam levando essas pessoas adultas a colocarem aquelas crianças naquela situação. Agora, Poliane, você é assistente social do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Como é feito assim? Qual é a tua rotina de trabalho? O que você faz lá? Como é que você desenvolve a tua atividade? Tá. Existe a política de saúde do trabalhador e, infelizmente, a gente está falando aqui de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. Sim. Então, o nosso objetivo é trabalhar na questão da prevenção de acidentes, na questão da notificação desses acidentes e encaminhamentos. Quando a gente fala de crianças e adolescentes em situação de trabalho, são crianças que estão trabalhando e que estão adoecendo.
Então, a saúde, ela tem um papel primordial aí na identificação do trabalho infantil, quando ela atende nos seus consultórios, nos hospitais, nas unidades de urgência, emergência, ou até mesmo na atenção básica, uma criança ou um adolescente com algum agravo, com um ferimento, com problema de pele, problemas respiratórios, fraturas, traumatismos, todos relacionados ao trabalho. Então, quando se pergunta, o que você estava fazendo? É isso que a gente trabalha com os profissionais de saúde, buscar, e além daquele ferimento, e além daquela queimadura. Dessa forma, a gente pode estar identificando uma situação de exploração sexual, de exploração do trabalho, e estar notificando e encaminhando esses casos para o Conselho Tutelar. Então, o nosso trabalho no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é dar essa luz aos profissionais, é mostrar para os profissionais de saúde, estabelecer, inserir a saúde também nessa rede de combate ao trabalho infantil, porque o acidente de trabalho com criança e adolescente é um agravo de notificação compulsória. Então, o profissional de saúde ele tem que saber disso, ele tem que estar atento, sensível para isso. Agora, Paulinho, só para a gente aqui encerrar aqui a nossa entrevista, o que você acha que dos últimos 10 anos para cá, o que você acha que avançou com relação à erradicação do trabalho infantil? O Brasil, o estado do Maranhão, ele vem conseguindo diminuir, reduzir os números do trabalho infantil. Mas enquanto tiver 1, 2, 3 crianças sofrendo esse tipo de violação de direito, a gente tem que continuar o nosso trabalho. Ainda muito há de ser feito. Os dados das pesquisas do IBGE mostram que a gente vem diminuindo, né? Que o Brasil, o estado do Maranhão, vem reduzindo pelo trabalho intenso que vem sendo desenvolvido, as políticas de assistência social, com o trabalho com as famílias. A gente tem conseguido a redução, mas o desafio de erradicar ainda é muito grande, ainda existe. Nós temos uma conjuntura socioeconômica que acaba contribuindo para a contratação, exploração da mão de obra infantil. Então, existe todo um contexto que acaba contribuindo para que essa forma de exploração ainda continue. A criação de políticas públicas, Poliane, integradas, não seria também uma forma de você tentar, né, combater esse tipo de trabalho infantil? Na verdade, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, o trabalho em rede. É a identificação e agora o que fazer, para onde encaminhar, né? Comunicar ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar encaminhar para a rede de proteção e que essa rede de proteção tenha condições de dar respostas a essa família, a essa criança, a esse adolescente. Precisamos, sim, de ter políticas públicas efetivas, né? Uma educação de qualidade, uma educação que seja atrativa para as crianças, para os adolescentes, uma saúde que ele possa ser visto da sua forma e na sua integralidade, espaços públicos de lazer que permitam o seu convívio com seus pares, com seus familiares, permita a convivência familiar, emprego e renda para os seus pais, para a família, para que a pobreza não seja um fator da exploração de precisar de mais uma mão de obra para colocar dinheiro no sustento da família. Então, a efetivação de políticas públicas, ela é essencial para a erradicação, para erradicar essa forma de exploração de trabalho. Agora, só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse para quem está assistindo o seu recado enquanto assistente social, enquanto ativista, né, dessa causa da questão do combate ao trabalho infantil, né, de crianças e adolescentes. Lembrar, dizer a toda a sociedade que são apenas crianças. São crianças que possuem direitos, que ao consumir, ao contratar, estamos contribuindo para a continuação, para a permanência da exploração do trabalho infantil, que o trabalho infantil é uma violação de direito, com prejuízos para a vida toda para essa criança, para esse adolescente, e que nós somos responsáveis por isso enquanto sociedade civil. Se um dia a gente encontra uma criança numa situação de exploração, na marginalidade, é porque alguém falhou, é porque nós falhamos. O Estado falhou, a família falhou, a sociedade civil como um todo falhou. E mais do que nunca, denunciar, não é não? Denunciar. Nós temos o Disque 100, que é um número muito fácil de gravar. Qualquer tipo de violação de direito da criança e adolescente, de direitos humanos, Disque 100, e essa denúncia vai ser direcionada para o local.
Comunicar também ao Conselho Tutelar é essencial, é primordial, é a porta de entrada para qualquer violação de direito da criança e adolescente. Mas não tem o contato do Conselho Tutelar? Diz que sim. É um número que não é fácil de lembrar. Poliane, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Assembleia. Obrigada. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá.